Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Abrainc, o espaço onde nós discutimos os grandes temas da incorporação e construção civil no Brasil, olhando para diferentes mercados, realidades regionais e desafios que impactam diretamente a produção de moradias no país. Eu sou Andréia Ramos Bueno e no bate-papo de hoje nosso olhar se volta para a região norte do país, especialmente o estado do Amazonas. Nosso convidado é o Paulo Henrique Ângelo, co-presidente da construtora Capital e presidente da construtora Morar Mais, que faz parte do grupo. As duas empresas estão sediadas em Manaus e têm atuação destacada na transformação urbana da região. A construtora Capital é a primeira incorporadora sediada no norte do país a se tornar associada à Abrainc, o que torna esse episódio ainda mais especial para nós ampliarmos a compreensão sobre a dinâmica imobiliária na região amazônica. Paulo, muito obrigada por estar com a gente. Eu vou pedir então para você contar um pouco da sua história, sua formação, sua trajetória profissional e atuação à frente da Morar Mais e também da Construtora Capital. É um prazer, hein, Andréia, estar aqui falando com você e um prazer estar na Abrainc, representa aqui o Grupo Capital e todo o nosso time. Eu sou o Paulo Henrique Ângelo, eu tenho aí uma história de mais de 25 anos, Andréia, de atuação no mercado, em posições de gestão, de grandes desafios. Eu sempre trago junto uma equipe que atuou comigo, eu sempre faço uma homenagem a essas pessoas, grandes pessoas que trabalharam comigo. E hoje eu faço parte do Grupo Capital, são empresas que estão na região norte, baseadas em Manaus, com atuação em Manaus e em Belém, no estado do Pará. Nós atuamos na construtora Capital com empreendimentos de médio e alto padrão e na Morar Mais com acesso à primeira moradia. É um prazer desenvolver o Minha Casa Minha Vida na região norte, na região metropolitana de Belém, em Manaus, na região metropolitana. E nós também temos uma mineradora e uma concreteira no grupo. Eu sou formado em administração, sou mestre em economia pelo IDP e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Também sou graduado no programa de gestão avançada da Escola de Negócios de Harvard e um MBA em ESG e tantas outras coisas que a gente vai estudando e aprendendo pelo caminho, né? Eu estou muito honrado hoje de participar da liderança desse grupo. Nós atuamos numa região muito importante para o país. A região amazônica, ela é fundamental não só para o Brasil, mas para a humanidade. E nós fazemos parte do desenvolvimento, nós contribuímos com o desenvolvimento dessa região, entregando moradia, entregando emprego, entregando condições de habitabilidade muito melhores. Legal, vamos falar assim das características da região norte. Para a gente começar, eu gostaria que você destacasse justamente isso, as características locais que mais influenciam o planejamento e a execução de empreendimentos ali na região amazônica. Quais são elas, Paulo? Bom, é um grande desafio empreender na região norte, especialmente no Amazonas. Tem vários aspectos da região que carecem de atenção. Vamos falar sobre o clima? Nós temos o clima do verão amazônico, Hã. é um tempo de seca, Andréia. Então, nesse período, não chove, os rios caem e com isso a gente tem dificuldade de navegação. Então, como quase tudo vem de fora, nós temos custos logísticos elevados ou até interrupção do transporte de embarcações mais pesadas. Ou então, na outra época do ano, chove muito. E aí nós temos chuvas muito fortes, com descargas elétricas, e a segurança dos nossos trabalhadores é prioridade número 1. Então, nesse período, a gente tem impacto em produtividade. Muitas vezes o canteiro tem que parar, porque a chuva é muito forte, e a gente prioriza, de fato, o nosso colaborador. E a gente pode falar também de custo logístico. Quase tudo vem de fora, do sul e do sudeste, e então as distâncias geográficas já são imensas. Além da distância geográfica, parte desse deslocamento é pelo rio.
o que faz com que o custo logístico seja muito superior à média do mercado. Então, se a gente falar de clima, se a gente falar de logística, a gente podia falar também de produtividade. Mas olha, a parte que eu me orgulho é o nosso time, ele é tão bom que mesmo diante de tantos desafios, a gente vem vencendo e entregando resultados. Sabe há quanto tempo, André? Há 51 anos. O Grupo Capital se orgulha de ter completado 51 anos entregando aí milhares de lares para a população da região norte. Pode-se dizer que é um grupo especializado no mercado imobiliário na região norte, porque é uma região É, que tem muitas particularidades e desafios, seguramente. né? Nossa, um monte. Ô Paulo, te fazer uma pergunta, hoje em dia com as mudanças, climáticas e tal, a gente sempre ouve que, assim, no norte do país, as pessoas marcam as coisas: "Ah, vai ser antes ou depois da chuva?". Como é que a construção civil faz Você para se sabe, planejar? Você sabe que essa é uma característica muito de Belém, que Belém chove todo dia mesmo, Hã. né? E olha, então a gente precisa ter muita precisão no nosso planejamento, muito controle e nos antecipar a todos esses movimentos. É isso que a gente faz todos os dias. Nós não podemos agir sem um controle, um planejamento grande, entendendo o que acontece com a natureza, respeitando a natureza, e nós temos vencido os nossos desafios por essa nossa capacidade e profissionalismo com o nosso processo produtivo, com o nosso processo de planejamento e de controle das nossas obras. Ô Paulo, ainda, né, sobre características da região norte, mas falando de um tema que é uma dor do segmento em todo o país, que é a escassez de mão de obra qualificada. No norte, ela se intensifica pela localização geográfica e dinâmica econômica regional, queria que você falasse disso, e como vocês lidam com capacitação, retenção e profissionalização dentro das obras. A falta de mão de obra preocupa vocês também? E se preocupa em que nível? A mão de obra é um desafio da incorporação no país inteiro, é Sim. uma preocupação de todos nós e seguramente na região norte esse desafio se acentua. Nós temos olhado para essa questão em três frentes. A primeira é a industrialização. O processo de industrialização ele permite redução da necessidade de mão de obra, diminui o retrabalho, e essa é uma frente. Nós usamos forma no nosso processo construtivo que permite maior padronização, qualidade do processo industrial. Uma outra frente é a padronização. Então, nós cuidamos muito para que o nosso processo de construção siga rigorosos padrões. Isso reduz retrabalho, torna o processo mais eficiente. E uma terceira frente, André, está relacionada à formação. Nós temos investido bastante na formação. Muitas vezes o trabalhador chega na posição de servente, sem a preparação para esse mercado e muitas vezes sem a formação até básica elementar. Então, nós nos preocupamos em qualificar esse trabalhador, em dar a ele as condições para que ele cresça junto conosco. O trabalhador do Grupo Capital, ele gosta de trabalhar na nossa empresa, ele fica muito tempo conosco e nós contribuímos para que nessa jornada ele vá se desenvolvendo e alcançando até posições maiores dentro do nosso grupo. Vocês investem em retenção, então. Nós investimos bastante em retenção, em qualificação, no ambiente de trabalho que seja adequado, que as pessoas gostem e sintam orgulho de colocar a camisa da capital. O Paulo, agora falando um pouco mais do cenário econômico nacional, o mercado imobiliário sofre uma forte influência das taxas de juros e das condições de crédito. Como esse ambiente de juros mais altos tem afetado os seus lançamentos e ritmo de vendas na região? E qual segmento tem sentido mais? A média renda? Olha, a gente tem que reconhecer que quanto menor a taxa de juros, mais favorável é a condição de mercado, melhores são os negócios. Evidentemente, com uma taxa de juros menor, você tem um custo de capital para a incorporadora menor, você tem, para o cliente que compra e financia o seu imóvel, uma taxa mais adequada, que permite uma melhor adequação à sua renda.
Agora, a gente tem na capital, André, uma perspectiva sempre positiva do mercado. A gente olha para esses desafios e pensa, como vamos vencer mesmo diante de alta taxa de juros? Uhum. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com planejamento, a gente faz isso com antecipação de movimentos e a gente faz isso com rigoroso controle do nosso fluxo de caixa. Isso nos permitiu e nos permite que em 2025 a gente tenha o nosso melhor ano dos 51 anos do grupo. É o ano que a gente mais lançou, é o ano que a gente mais vendeu. Esse ano a gente já tem mais de 50% em vendas do que 2024 e 2024 já tinha sido recorde. Então, isso a gente tem feito como? A gente tem feito qualificando a nossa equipe, a gente tem feito adequando o nosso mix de produtos para essa realidade, com um portfólio mais padronizado, mais adequado à renda do cliente, de modo que o cliente tenha acesso à casa própria e, ao mesmo tempo, possa pagar. E a gente também trabalha com muita parceria com a nossa força de venda, tanto os nossos corretores como imobiliárias parceiras. Isso faz com que a nossa marca seja reconhecida, aceita no mercado e permita que a gente cresça nos negócios. Números muito bons, hein? É assim. Ô Paulo, sobre o Minha Casa Minha Vida, né, o primeiro imóvel, geralmente de boa parte da população, existe um esforço do governo federal para ampliar a participação da região norte no programa, inclusive com a meta anunciada pelo ministro Jader Filho de que 9% das unidades contratadas sejam da região de vocês, a região norte. Na sua visão, o que ainda precisa acontecer para que o programa ganhe mais tração no norte? Quais são as barreiras específicas da região e que caminhos podem destravar mais, né, para que ocorram mais contratações e entregas ali no norte onde vocês atuam? Olha, André, a Morar Mais é a incorporadora do nosso grupo que garante o acesso à primeira moradia e, portanto, é o grande operador da região norte do Minha Casa Minha Vida. Nós temos muito orgulho de colocar o programa Minha Casa Minha Vida de pé e gerar milhares de empregos na região. E, além de gerar emprego, garantir que as pessoas dessa região possam acessar a sua primeira casa. Esse é o nosso principal objetivo na Morar Mais. Os grandes desafios da região norte, como eu mencionei, os desafios logísticos, os desafios de mão de obra, de produtividade, eles exigem muito das incorporadoras, e quanto mais há esse olhar para essas realidades regionais, isso permite com que a gente expanda a nossa operação. Além disso, o governo federal ele tem essa contribuição com o programa Minha Casa Minha Vida. Quanto mais os governos estadual e municipal também contribuírem com programas de habitação, isso torna o acesso à casa própria mais facilitado pelo cliente. O cliente ele tem que pagar um conjunto de obrigações ao longo do financiamento dele, e é evidentemente que quanto mais apoio ele tiver, melhores condições de acesso. Então, nós seguimos firmes nesse objetivo de gerar casa própria, de fazer o sonho. Todo mundo tem o sonho da casa própria, né, Andréa? E a população do segmento econômico, ela é muito beneficiada com essa casa, porque gera dignidade, gera qualidade de vida que ela não tem sem essa possibilidade. Gera tranquilidade, né, para programar, poder seguir a É, vida, sim. se planejar em outros aspectos também. Ô Paulo, agora em relação a custos, quais componentes mais impactam o preço final da habitação na Amazônia? Materiais, transportes, mão de obra e como isso afeta a viabilidade de empreendimentos econômicos? Boa pergunta, viu, André? Olha, custo é uma preocupação todos os dias. Redução de custo, eficiência no dispêndio. Nós estamos muito preocupados. Frete é um componente que nos diferencia da grande maioria do país, né? O Amazonas ele não tem acesso terrestre, ou é aéreo, ou por rio, e parte significativa dos insumos vem do Sudeste ou do Sul. Então, você tem um componente que uma incorporadora de São Paulo não é impactada, e nós temos que lidar com isso na nossa matriz de custo. Como?
com planejamento, com antecipação, com controle rigoroso da nossa produtividade, da compra de insumos, das negociações. No Grupo Capital, a gente está sempre preocupado em parcerias de longo prazo, em parcerias ganha-ganha. Então, nós temos conversado muito com os nossos fornecedores, buscado essas negociações de tal modo que viabilize. A preocupação final é sempre o cliente. Nós queremos entregar um preço justo. Então, se o custo não é bem controlado, a gente não cumpre o nosso papel. E a gente faz isso todo dia com um time muito competente que a gente tem. Entrando um pouco mais nessa questão de planejamento, você diria que vocês, da construção no norte, vocês precisam o planejamento de vocês é diferente de uma construtora, uma incorporadora aqui do sudeste, por essa questão de preço, um impacto muito elevado de frete, produtos, insumos que saem daqui do sudeste, do sul e vão lá para o norte. Como é que é o planejamento de vocês em relação a construtoras que estão no eixo mais facilitado em termos de logística do país? Planejamento, controle é Você já falou fundamental de parcerias de longo prazo, né, que é aquela coisa imagino, para não ter que fazer uma negociação com um novo fornecedor em cima da hora. É isso. Planejamento em toda qualquer região do país é importante e garante a sustentabilidade da empresa. Mas vamos dar um exemplo aqui, André. Imagina uma incorporadora do norte, de São Paulo, por exemplo, faltou uma esquadria, ela liga para o fornecedor, 2, 3 dias, a esquadria está no canteiro. Problema resolvido. No nosso caso, isso não é possível, porque você vai ter 30, 40 dias de frete. Então, e o canteiro não pode parar porque isso gera baixa produtividade. Então, isso exige que a gente faça uma gestão com muito rigor, com muito controle, com muita disciplina, com antecipação, e não tem outro jeito. E é isso que a gente faz, por isso que a gente vem vencendo no mercado. A antecipação de vocês é diferente, É né? É outra totalmente. antecipação. Paulo, mudando um pouco a pauta, indo agora para a sustentabilidade, com a Amazônia no centro das discussões climáticas globais. A COP30, que foi realizada em Belém, ela, após, né, a realização da COP, ela deve intensificar o debate sobre sustentabilidade urbana, construção responsável e também adaptação às mudanças climáticas. Construir na Amazônia traz uma responsabilidade ampliada. Certamente. Como é possível incorporar práticas ambientais e cuidados específicos com o território? O que a capital tem feito nesse sentido? Olha, a gente tem muito orgulho de ser do norte e tem muito orgulho de contribuir para que o norte se torne melhor a cada dia. Nós nos orgulhamos, nosso time se orgulha disso. E temos atuado de maneira decisiva para a preservação da região amazônica. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós usamos madeira certificada, temos uma preocupação imensa com o controle de efluentes. Nós atuamos em regiões que têm igarapés, então a nossa preocupação na preservação desses igarapés, dessas regiões de água nascente. E todas essas nossas preocupações, elas são reconhecidas. Tanto é que temos diversos empreendimentos, Andréia, com selo Azul Caixa, que é uma certificação que a Caixa Econômica Federal, que é o principal agente financeiro do país para a habitação, ela nos garante, nos certifica que a gente cumpre essas obrigações e essas medidas de controle ambiental, social e também de governança no controle das nossas obras. Além disso, nós estamos fazendo investimentos robustos em usinas solares, gerando energia limpa para neutralizar o uso nas nossas obras, escritórios administrativos, centrais de venda, na nossa mineradora. Isso também é uma iniciativa muito importante. Recentemente, nós fomos convidados a contribuir no estudo da USP, em conjunto com a Caixa, no processo de descarbonização na construção civil. Nos orgulhamos de fazer parte desse projeto. Então, empreender, incorporar, construir na Amazônia exige, primeiro, respeito pela terra,
respeito pelas pessoas, pela gente de lá. Então, nós somos de lá, construímos lá e desenvolvemos essa região. No momento, André, que a gente entrega um empreendimento para Minha Casa Minha Vida, que a gente tira pessoas que estão em subhabitação, em locais sem saneamento básico, em condições de vida que não são as melhores, a gente está contribuindo para a preservação do meio ambiente. E a gente Certamente. tem um orgulho imenso de fazer parte disso. A gente tem o dia que a gente entrega a chave para a família, que ela está tão feliz, tão radiosa, aquilo nos fala, nossa, como faz sentido, como tem propósito aquilo que a gente faz. Todo mundo que trabalha no segmento sempre lembra do dia da entrega das chaves, que é É. é um dia especial, certamente. Ô Paulo, a Abrainc participou de uma série de discussões na COP30, principalmente sobre descarbonização, desenvolvimento urbano sustentável e a necessidade de adaptar cidades às mudanças climáticas. Como você enxerga o papel do mercado imobiliário na formação de cidades mais resilientes, especialmente em regiões como a Amazônia? Olha, quando a gente pensa em cidade resiliente, a gente está imaginando como é que a urbanização avança ou se desenvolve, respeitando a natureza, respeitando as chuvas e como que isso vai desencadear, por exemplo, em saneamento básico, nas condições de vida da população. Então, toda vez que a gente planeja um empreendimento, a gente está sempre pensando como é que a gente torna a cidade melhor. Como é que a gente cuida para que essa região, por exemplo, nós estamos entregando empreendimento na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, e a gente olha para a região antes da nossa atuação e agora a gente fala, nossa, nós contribuímos para que esse bairro seja melhor, para que tenha saneamento, para que tenha um escoamento de água adequado. E isso nos orgulha, André, nos orgulha fazer com que a paisagem urbana das regiões que nós atuamos seja ainda melhor depois da nossa construção. E esse processo também tem a ver com a geração de emprego, porque no momento que a gente gera milhares de emprego, a gente contribui com o desenvolvimento social, econômico. E a nossa responsabilidade por ser da região norte é sempre, nós estamos sempre pensando como nós impulsionamos o crescimento dessa região, como que a gente torna um bairro que hoje não está nas melhores condições, melhor. Como que a gente, porque no momento que a gente leva um empreendimento com 500 famílias, ali tem comércio que se desenvolve, O entorno vai mudando vai também, né? mudando, e é maravilhoso contribuir para que isso aconteça. Ô Paulo, e quais frentes de inovação você acredita hoje que vão se tornar indispensáveis no setor? Olha, quando a gente fala de inovação, às vezes a gente fica pensando, nossa, em coisas assim gigantes, né? Ou tecnológicas, É né, muito muito, tecnológicas, muito é. caras, talvez. A gente pensa na capital, inovação, como fazer as coisas de maneira simples, melhor e mais eficiente. Às vezes pode ser uma coisa grandiosa ou pode ser algo muito simples, mas que tem impacto, que gera valor. Então, a gente podia falar aqui de várias iniciativas, vou citar para você alguns exemplos. Vamos começar falando sobre automação de processos. Então, no momento que a gente olha para os nossos processos manuais e passa a automatizá-los, dando mais eficiência, a gente permite que as pessoas foquem naquilo que mais interessa. O que mais interessa? O cliente. O atendimento ao cliente, tornar o processo, a experiência do cliente ainda melhor, a segurança do canteiro de obra, do nosso trabalhador. Então, a automação é uma frente de inovação que a gente está focando muito. A outra frente está relacionada à digitalização dos processos. Quanto mais digitais, mais dado, mais controle em tempo real, mais eficiência. E, Andréa, não tem como não falar de inteligência artificial. Não Não tem. tem jeito. Essa é uma frente transversal na empresa. Todas as áreas da empresa estão sendo impactadas com inteligência artificial. O atendimento ao cliente, o atendimento no processo de venda, no processo, o cliente que precisa de uma assistência financeira. Em todos os aspectos, a inteligência artificial está entrando e está trazendo benefícios concretos de eficiência, de qualidade e de gestão. A gestão, quanto melhor, quanto mais dados, melhor ela é. Paulo, aproveitando que você está aqui, que a gente, nesse episódio, está falando sobre as
peculiaridades da construção civil, mercado imobiliário na região norte. Fala para a gente sobre o consumidor amazônico. Tem mudado nos últimos anos? E o que ele busca em termos de localização, tecnologia, infraestrutura e segurança? E como a capital tem atuado em termos de novos empreendimentos? Conta para a gente sobre como é o Olha, consumidor de vocês, as demandas desse consumidor. o consumidor, em termos gerais, tem mudado, né, André? As pessoas têm mudado, as gerações novas têm outras prioridades. Seguramente, esse consumidor ele é mais bem informado, ele é mais exigente, ele quer mais eficiência na gestão do condomínio dele. Isso é muito bom. Quanto mais exigente o nosso cliente, melhor nós ficamos. Então, nós temos olhado para isso e feito implementações no nosso portfólio, nosso mix de produto, ofertado plantas que sejam mais eficientes, ofertado condomínios que sejam mais sustentáveis, localização que seja mais próximo do transporte público, especialmente nos produtos da Morar Mais, facilitando o acesso das pessoas. Hoje, por exemplo, o nosso cliente na região metropolitana de Belém, 90% não tem carro. Para te dar um dado aqui. Então, as pessoas hoje têm outras características de consumo. E isso nos exige muita atenção ao nosso cliente, exige um processo de atendimento e de vendas digital. O cliente ele não quer muitas vezes ir presencialmente para resolver suas questões, então ele quer de maneira remota resolver tudo da vida dele. Isso é geral, isso é geral. Então ele quer resolver pelo WhatsApp, ele quer resolver pelo aplicativo, ele quer resolver pela internet, ele quer ser bem informado, ele quer que as informações sejam consistentes, que a relação com a incorporadora seja íntegra. Então a nossa preocupação está em manter relações de longo prazo, parcerias ganha-ganha e entregar o preço justo na qualidade. Qualidade é inegociável, nós nos orgulhamos. É interessante, André, que o nosso cliente, quando o corretor está atendendo, ele fala: olha, eu quero comprar da capital da Morar Mais porque entrega qualidade. Vocês já têm, enfim, né, já tem tradição lá, então Tradição. conhecem muito bem esse consumidor também. Ô Paulo, e quais são os planos da capital para os próximos anos, em termos de expansão geográfica, novos produtos, diversificação? Olha, a gente olha para os 51 anos que nos trouxeram até aqui e olha primeiro com respeito para essa história, né, uma história de muito sucesso, mas também essa história nos impulsiona para um crescimento. Nós temos uma perspectiva positiva para o futuro, viu, Andréa? O Pauderley, que é o fundador e trabalhamos em conjunto na gestão da empresa, nós temos uma visão muito otimista. O nosso plano 2030, nós já estamos trabalhando o nosso plano 2030, prevê um crescimento extraordinário do nosso grupo. Nós estamos aí pensando, André, em mais de 7 bilhões de lançamentos nesse período, mais de 25 mil unidades habitacionais. Olha que fantástico imaginar que nós teremos aí mais de 100 mil pessoas impactadas positivamente, realizando o sonho da casa própria. E nosso planejamento prevê automação, inteligência artificial, melhoria de processos, redução de custo, qualificação do nosso times cada vez mais qualificados, preparados. Então, é nessa linha que nós estamos indo, com otimismo, crença e confiança no futuro. Essas 25 mil unidades até 2030 Até e só 2030. só capital, só a Capital capital. e Morar Mais, no As nosso duas. grupo de empresas. Ô Paulo, eu na pergunta anterior falei sobre planos para o futuro, né, vocês têm planos, vocês devem permanecer na região norte ou tem planos para atuar também em outras regiões do país? Olha, nós somos do norte, o nosso foco é crescer e expandir na região. É evidente que nós estamos sempre abertos à oportunidade, enxergando, olhando para o mercado. O Grupo Capital ainda tem uma participação aqui em São Paulo, na Mundo Apta, uma incorporadora em parceria com a Cetim. E estamos atentos às oportunidades de mercado, viu, André? Temos muita atenção a isso. Que o Brasil todo tem uma demanda muito elevada, então atendendo a demanda da região, já tem muita coisa a Muita planejar coisa. pelo caminho, né. É. Paulo, muito obrigada pela sua participação,
muito boa essa oportunidade de nós conhecermos mais sobre o mercado imobiliário, a construção civil na região norte, trazer essas informações e deixo esse espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Caso tenha algum outro aspecto que a gente não tenha abordado, fique à vontade para trazer esse assunto agora. Olha, André, eu quero agradecer muito, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer a Brainc pelo espaço. Estamos felizes de ser a primeira incorporadora da região norte a fazer parte dessa associação que é fundamental para o Brasil. Eu queria aproveitar essa oportunidade, André, para fazer uma valorização muito especial ao time que compõe o nosso grupo. Nós somos formados por pessoas muito aguerridas, que têm paixão pelo que fazem. Então, quero agradecer muito ao Pauderley e a toda a diretoria, mas especialmente às pessoas que fazem parte, ao nosso servente, à nossa equipe de gestores, nossos engenheiros e engenheiras, são pessoas assim muito dedicadas e profissionais. Quero também valorizar os nossos corretores e corretoras. São profissionais que fazem o sonho da casa própria virar realidade, nossas imobiliárias parceiras, fornecedores. Nós acreditamos que o sucesso ele depende dessas parcerias duradouras, de longo prazo, e nós valorizamos muito os nossos parceiros institucionais. E quero agradecer a cada um e a cada uma e dizer que o nosso sucesso é o sucesso do cliente, é o sucesso do nosso colaborador. Nós queremos crescer juntos com a região norte. Temos orgulho imenso de ser do norte, de fazer do norte o nosso futuro. E quero agradecer a cada um e agradecer a você. Foi um prazer ter esse bate-papo aqui hoje. Nós é que agradecemos, Paulo. Um prazer ter vocês na Abrainc. Obrigada pelas suas informações, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Até, é um prazer. Esse foi o Paulo Henrique Ângelo, que é co-presidente da construtora Capital e presidente da construtora Morar Mais, que atuam no norte do Brasil. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Até o próximo episódio. Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.